Entrevista. E assim estamos de volta na Rádio Manhuaçu e também nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, com você. E hoje recebendo ao vivo aqui no estúdio a presença da doutora Ludmila Dornelas, que trabalha com a medicina da dor e que vai falar hoje sobre ômega 3 pra gente. Doutora Ludmila, que bom recebê-la nessa manhã de quinta. Bom dia. Bom dia, é um prazer, como sempre, estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança e um bom dia a todos os ouvintes. Doutora Ludmila, ômega 3 a gente sempre ouve dizer, né, é importante que a gente tenha na alimentação, né, esse suplemento, o ômega 3 no nosso dia a dia. Qual é o ômega 3, ou qual é a origem do ômega 3? Né? Como que surgiu o ômega 3? É uma gordura? É um óleo? O que é o ômega 3 para a gente poder entender? O ômega 3 é uma gordura ou um óleo, né? Ele, na verdade, a gente consegue algumas fontes, por exemplo, óleo de linhaça até tem, mas a grande fonte do ômega 3 mesmo são os peixes gordurosos, que seria salmão, sardinha ou atum, né? E então, como a nossa alimentação no Brasil ela é muito fraca nesse tipo de peixes, e também os nossos rios costumam ser muito contaminados, o ideal realmente é a suplementação aqui de um bom ômega 3 numa dose que vai fazer efeito, porque isso também é importante. Doutora Ludmila, a gente fala que sempre que óleo e gordura faz mal. Nesse caso, não, né? Tem que ter, né? Então, essa é uma questão que a gente já pode comentar, Luiz. O que acontece? A gente tem que imaginar a nossa célula como uma fábrica, como se ela tivesse milhões de portas e janelas. E que essas portas e janelas elas são para receber realmente os nutrientes e soltar as toxinas. Entende? Então, se essas portas e janelas estiverem endurecidas, emperradas, enferrujadas, elas não estarão fazendo o seu papel corretamente, deixando sair toxina e entrar as coisas boas. Não está lubrificado. Não está lubrificado. E é isso que o ômega 3 faz. E qual que é o problema da dieta brasileira? A gente tem muito ômega 6, ômega meia dúzia. Na nossa dieta tem muito ômega 6. Era para ser, por exemplo, um ômega 6 para um ômega 3. Ou, no máximo, 2 quantidades de ômega 6, meia dúzia, para uma quantidade de ômega 3. O ômega 6 também é gordura? O ômega 6 também é uma gordura, é um óleo. E nós temos, na verdade, no Brasil, na dieta, 20 ômega meia dúzia para um ômega 3. Aí então, até injusto, né? O que acontece? A membrana celular, ao invés dela ficar maleável para entrar e sair as coisas, ela fica dura, enrijecida. As portas e as janelas não se abrem, não se fecham. Então, olha o tamanho da importância, né, desse equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. O 6 nem precisa de tomar, gente, obviamente. Tem em tudo que é alimento nosso no Brasil. Dá 2 exemplos onde tem. Bom, manteiga, os óleos que a gente usa para cozinhar. Tudo tem ômega 6. Tudo tem ômega 6. Então esse não precisa suplementar em hipótese alguma. Não, em hipótese alguma. Então, mas o ômega, tanto que é 20, a gente tem uma quantidade na dieta do Brasil de 20 para 1, né? Então, assim, 20 vezes mais esse ômega meia dúzia. Sim. E isso faz com que as células fiquem rígidas, as membranas celulares fiquem rígidas, e aí a gente não consegue ter a entrada das necessidades e a saída das toxicidades. Então, o ômega 3 é que vai fazer esse processo todo aí. Vai equilibrar isso e vai melhorar essa entrada para que as células possam funcionar do jeito que é preciso. Exatamente. Ele é esse equilíbrio e essa necessidade. Porque, assim, realmente, para você conseguir um ômega 6 de uma quantidade que seja, para a gente conseguir colocar, equilibrar essa balança aí, você vai precisar dos peixes congelados, dos mares nórdicos, da Noruega. Realmente. Porque no Brasil, assim, você teria que estar comendo todo dia quase sardinha ou atum. E aí tem a questão da proveniência, né? No Brasil houve muita exploração de minérios, de ouro e tudo, então às vezes os rios estão muito contaminados. E aí você não sabe a toxicidade também que pode estar entrando junto com esse óleo nesse peixe que está sendo alimentado ali por produtos, né, que estão sendo lançados aos rios. Ou seja, se você opta por comer, por exemplo, sardinha todo dia, né? O pescado pode vir do rio, né? Pode vir do mar.
e pode estar havendo aí uma contaminação. Então, a qualidade desse óleo, desse ômega 3, não é o melhor. Pode acontecer Pode de não acontecer, ser o melhor. né? Não tem jeito de eu afirmar que é bom ou não aquele rio ali. Tem que fazer realmente uma pesquisa naquele rio de onde está sendo retirado, no local onde está sendo retirado o cardume desses peixes. Sim. Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão. Como que o ômega 3 age? Ele abre essas portas, ele melhora a qualidade das células, né? Ele Isso. faz uma limpeza, traz um equilíbrio e a pessoa melhora de que jeito? Como que ela sente isso? Aí a gente entra nessa meta-análise de 2019 da American Heart Association. O que acontece? Essa foi uma meta-análise com 130 mil pessoas. Mostra que se você usa o ômega 3, você diminui de forma muito importante, mais importante que qualquer medicação até o momento, a sua chance de infartar ou de ter um AVC. Baixa o colesterol. Baixa o colesterol que está oxidado, o Sim. colesterol inflamado. Sim. Baixa o colesterol inflamado e, além disso, pessoas que já infartaram também têm um benefício muito grande para não reinfartar. Olha Você só. protege de um novo infarto. Então, aí tem isso também, né? Diminui pressão alta, se você estiver usando na dose correta, e ajuda com os batimentos cardíacos. Mas uma arritmia, por exemplo, uma arritmia muito grave, ele não vai reverter ela, não isso. Mas que ele vai diminuir sua chance de infartar, ou de ter um derrame, um AVC, a sua chance de reinfartar em quem já infartou. E que ele vai melhorar as gorduras boas do nosso corpo, ele vai fazer isso sim. Doutora Ludmila, eu percebo então que para quem já tem alguma doença, algum problema, o ômega 3, como a doutora acabou de citar, ele pode ajudar na melhora. Agora, o mais interessante é a gente buscar a cultura da prevenção, né? Utilizar antes de adoecer, né, doutora? Isso, eu uso ômega 3, meus familiares todos usam ômega 3. Infelizmente, não é uma coisa barata. Eu vou ensinar que o barato, às vezes, sai até caro. Entendeu? Isso é importante. Infelizmente, não é uma coisa extremamente barata, mas existem, se a pessoa pesquisar, ela vai encontrar bons ômega 3 aí com preços razoáveis, tá? E é importante, por exemplo, outra coisa que o ômega 3 faz, mais coisas, né? Que previne o Alzheimer. Eu ia fazer melhora essa pergunta. o Alzheimer. Eu ia fazer Ajuda. essa pergunta, porque eu já li, né, que quem tem o suplemento com ômega 3 mantém a boa memória. Sim, ansiedade, depressão, demências como Alzheimer. Essa lógica da célula funcionar, jogar para fora o que é ruim e deixar entrar o que é bom, funciona no corpo inteiro. Melhora tudo, né? Então, melhora o corpo como um todo. Olhos, por exemplo, ajuda a evitar problemas de visão. O metabolismo, ele ajuda o controle da insulina ali com a glicose no seu corpo, então ele ajuda a evitar a questão de diabetes. Na gestação, ele ajuda a formação de todo o tubo neural, a parte neural do neném, do bebê. E ajuda a diminuir a gordura da barriga. Ele assim, todo mundo, não, o ômega 3 engorda. Não, ele vai te ajudar a diminuir a gordura perigosa. Que é a gordura que é a gordura da visceral, barriga. né? Visceral. Então, resumindo, rapidinho, coração e vasos sanguíneos vão estar mais saudáveis. Ele é poderoso contra inflamações. Ele ajuda o cérebro da gente, ajuda os olhos, o metabolismo, essa parte do diabetes aí, a gravidez e o peso. Ajuda a gente a diminuir a gordura da barriga, que é a gordura que a gente não, né, que é uma gordura pior. Sim. Estão chegando perguntas aqui, nós vamos fazer para a doutora Ludmila assim que ela terminar a explanação. Se você quiser fazer perguntas sobre esse tema, pode mandar aí no 98818 8890. 98818 8890, que é o nosso Zap Zap, tá? 8h36 da manhã, a doutora Ludmila Dornelas está com a gente hoje aqui no rádio, também nas mídias sociais. Doutora, a escolha do ômega 3, a gente sabe que existe muita oferta de ômega 3, né, o tempo todo aí, inclusive na mídia. A escolha do ômega 3, o que a pessoa tem que se atentar para escolher um produto de qualidade? Porque a gente sabe que tem produto no mercado que está sendo vendido até por um preço muito em conta, mas que, como a doutora disse,
não vai trazer benefício, muito pelo contrário, né? E também tem os caros que não são bons. Não quer dizer que ser Existem caro... as duas coisas. Não é motivo de qualidade. O que é a primeira coisa que a pessoa vai olhar? Estou mostrando aqui para vocês. Esses 2 selos, tá vendo? São os selos mais famosos. O selo IFOS e o selo MEG 3. Isso vai estar na frente da embalagem. A embalagem vai vir com esse selo de qualidade. Se a pessoa for comprar... Tem que olhar se tem esses selos. Tem que olhar se tem o selo IFOS ou o selo MEG 3, que são os selos que vão trazer, mostrar que está livre de toxinas. Sim. Eles têm uma certa diferença, mas assim, para a nossa saúde não é uma diferença importante. Os 2 são testados que estão livres de toxinas. Então você vai estar ingerindo um ômega 3 livre de alumínio, de outras coisas que a gente não gostaria que o seu corpo estivesse ingerindo, certo? De metais pesados. Então, esses selos, vamos repetir, IFOS e MEG 3. IFOS e MEG 3. Esses estão livres de toxinas. Isso. Assim, a gente tem que acreditar, né? Não dá para pôr a mão no fogo, nós estamos vivendo uma corrupção aí na indústria farmacêutica em todos os sentidos. Mas isso aqui são selos que garantem qualidade. Eles, assim, eu sempre peço que o meu paciente compre o ômega que eles tiverem preferência, porém com esse selo. E a quantidade de ômega 3, que tem que ser entre 2 gramas e 4 gramas, dependendo do caso. Uhum. Então, é uma quantidade alta de ômega 3 que a gente tem que tomar por dia. Como que vocês vão saber olhar isso no ômega 3? Então, a primeira coisa é olhar na frente. Vai estar o selo MEG 3 ou o selo IFOS, certo? Sim. A segunda coisa é olhar aquela tabelinha que tem atrás. Não vai dar para vocês verem direito, mas existe uma tabelinha nutricional atrás com as informações. Todos os suplementos trazem essa tabelinha, Todos né? os suplementos trazem. Aí vocês vão olhar a quantidade. Por exemplo, esse daqui, o primeiro, em 3 gramas, em 3 cápsulas. O segundo em 2 cápsulas. Então, aí já começa um raciocínio que vocês têm que ter para ver qual que está com mais vantagem. Então, O João está colocando, inclusive, para quem está acompanhando, né, no YouTube e no Facebook, na tela. Né? Ele fez uma foto, está colocando na tela. Mas Ótimo. a doutora vai explicar, porque no rádio não tem imagem, né? A primeira coisa que vocês vão olhar é se tem qual a quantidade de cápsula que você tem que tomar ali para aquela dose. Então, é a porção que vai estar escrita. É a primeira informação. Na primeira ou segunda linha, isso vai estar escrito. Tá bom? Da tabelinha. E depois, vocês vão achar a quantidade de ômega 3 realmente que existe. A quantidade, o que é ômega 3? É o DHA e o EPA. Existe o ALA também, são 3 tipos que existem. Sim. Mas os que a gente consegue metabolizar é o EPA e o DHA. Então, existem ômega 3 que você tem 3 cápsulas, por exemplo, aqui um exemplo que a gente trouxe, 3 cápsulas desse ômega aqui tem de DHA 360 miligramas, de EPA 540. Quando você faz a soma, quer dizer que em 3 cápsulas tem 900 miligramas de ômega 3. Se você soma o DHA com o EPA, vai dar 900, né? No Isso. caso, Em 3 cápsulas. na porção de 4 gramas. De 3 cápsulas, de 3 nesse cápsulas, caso. Isso, 3 cápsulas. Aí você divide 900 por 3, quer dizer que cada cápsula só tem 300 miligramas de ômega 3. Então, quantos que você tem que tomar para fazer 2 gramas? 7. 7 cápsulas por dia. Entendeu? Entendi. Então, é isso que vocês têm que olhar. E esse aqui é um dos que mais a gente tem no mercado. É o mais comum, né? É o mais comum. Mais comum. Já aí, do outro lado, eu trago um outro, que aí a gente já pega uma potência bem maior. Em 2 cápsulas, ele tem 400 de EPA e 1.000 de DHA. Então, em 2 cápsulas, ele tem 1.400 ômega 3. É 500 a mais, né? Do que o primeiro que a doutora apresentou? Cada cápsula. Em cada Nesse caso, tem 700 miligramas de ômega 3. Então, quantos desse você tem que tomar por dia? 3. De 7 para 3. De 7 para 3. Então, assim, a facilidade do uso, então, precisa de ter essa noção, de ter esse conhecimento do tipo de ômega 3, e o seu médico deve te orientar quais são os ômega 3 e quantos que você deve tomar. Pode ser 3, pode ser 7, pode ser uma gestante, por exemplo, que a gente pode usar uma dose um pouco maior aí,
pode ter que se comprar esse de 7, vai ter que tomar 14. Sim. Entendeu? Agora, isso vai variar, doutora, de acordo com a idade, a condição clínica, porque isso aí não aparece quando você dosa o sangue, né? No exame de laboratório, ou aparece? Não aparece. Não, né? Não aparece. É de acordo realmente com a situação que o paciente te apresenta. Sim. Então, por exemplo, se um paciente chegar para mim com tendências depressivas, ansiosas ou dificuldade de memória, um Alzheimer, eu vou usar um ômega 3 mais rico em DHA. Entendi. E se chegar para mim com história de infarto, de família que tem muito caso de infarto, derrame, eu já vou escolher mais com EPA. Mas sempre vai ter os dois misturados. Não existe uma separação dos dois, não. Então, aí está. Né? É importante, né, a gente entender como que o médico atua nesse caso aí. O que ficou faltando, doutor, explicar sobre esse tema que a senhora preparou para hoje? Luiz, eu acho que a gente falou bastante coisas. Assim, eu acho que seria interessante a gente falar sobre os mitos aqui. Sim. Eu preciso da sua ajuda. Pode pegar esse papel aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. Me ajuda aqui com os mitos, que aí acho que vai ser legal sobre os mitos do ômega 3. São 4 mitos, né? São 4 mitos. Vamos lá. Fala para mim do primeiro mito aí. Primeiro mito, doutora, ômega 3. É verdade que ômega 3 causa sangramento ou problema no estômago? É mito ou é verdade? É mito. É mito. Mito, o que acontece? Se você estiver usando um medicamento que raleia o sangue e tomar 10 gramas de ômega 3, ou seja, você viu que a gente estava falando ali de tomar 7 comprimidos ou 3 comprimidos para tomar 2 gramas. Sim. Você teria que tomar uns 10, 20 comprimidos de ômega 3, usando o remédio que raleia o sangue. Aí pode ser que você faça um sangramento estomacal. Então, é meio que tomar o vidro inteiro do ômega 3 junto com o remédio que raleia o sangue. Isso é importante para aquela pessoa que utiliza o AS, né? Porque tem problema cardíaco. O AS é até mais tranquilo. Existem outros medicamentos que são mais fortes e mais intensos. E aí, mas assim, você tem que tomar uma dose absurda de ômega 3. Você vai virar um pote de ômega 3 para ter um sangramento que vai passar também, inclusive. Então é mito. Né? É mito. Uhum. Não preciso de ômega 3 se eu como peixe, ou seja, eu tenho peixe na minha dieta, eu não preciso de ômega 3, é mito ou é verdade? É mito, porque você teria que comer sardinha, salmão ou atum de boa qualidade todos os dias. Não é um mito completo. Se você comer todos os dias uma quantidade grande de atum, sardinha ou salmão, você tem ômega 3 de forma suficiente. Tradicionalmente, a gente não come, né? Tradicionalmente, o brasileiro só come ômega meia dúzia, ômega 6. Sim. Ômega 3 de plantas, como linhaça, é igual ao de peixe? É mito ou é verdade? É mito, porque assim, aí a gente tem um terceiro tipo do ômega 3 que eu falei, que é o ALA. Existem pessoas que até conseguem converter esse ALA no EPA ou no DHA, que é o ômega 3 que é funcional. Só que você tem que comer muita linhaça e ter a sorte genética de converter isso. Sim. Entendeu? Agora, para a gente poder encerrar aqui a questão dos mitos, o ômega 3 engorda ou não engorda? É gordura. É mito ou é verdade? Ele não é bom. Ele não vai te engordar, ele não vai fazer uma diferença muito grande. Porque ele vai tirar essa gordura visceral, ele vai trocar essa gordura da barriga, que é a gordura perigosa, né? a gordura que está nos nossos órgãos abdominais, ele vai diminuir ela, então, ao contrário, ele vai te ajudar a emagrecer e vai ajudar o seu corpo a funcionar, isso é que é o mais importante. E vai ficar até mais motivado para fazer uma caminhada, né? Para praticar atividade física, aí vai emagrecer. Isso. E eu queria deixar uma dica aqui, porque tem muitas pessoas que reclamam que quando tomam o ômega 3, ficam com aquele gosto de peixe. Assim. Tem isso mesmo. Alguns produtos, né? Isso. Então, assim, o que você pode fazer? São dicas, assim, para ajudar. Tem a ver com o produto ou com a pessoa? Tem mais a ver com a pessoa. Com a motilidade do estômago dela, que às vezes é mais lento, o estômago, e aí acaba que aquele ômega 3 fica ali o dia inteiro até ser liberado. Sim. Então, não tem problema isso. O problema é o desconforto que pode causar por causa de um gosto, né, de peixe estar sempre presente. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela vai sempre comer junto com refeições oleosas. Você vai absorver. Ele é um óleo, ele vai ser mais absorvido com refeições gordurosas mesmo.
né, um ovo que você esteja comendo, um abacate. Então, isso ajuda. E pelo menos eu, assim, foram coisas que eu fui aprendendo com a prática. Eu congelo o ômega 3. Eu ponho ele no freezer e antes de almoçar eu tomo as cápsulas e almoço por cima. Entendi. Então, isso já resolve o problema para mim. Seriam dicas aí que seriam valiosas. Outra dica também é dividir. Em vez de tomar os 3 de uma vez, por exemplo, você toma durante antes do café, outro antes do almoço, outro antes da janta. Pode entendeu? também, né? Também pode ser Tá. feito. Doutor, algumas perguntas chegaram aqui. Tem uma amiga nossa que está dizendo assim: eu uso ômega 3 concentrado, suplemento alimentar de óleo de peixe com vitamina E em cápsulas. Eu estou querendo saber, sem açúcar, está dizendo aqui. Ela está perguntando se esse é bom. Tem que ver a quantidade. E aí o bom também tem o bom do preço, né? Sim. Bom por bolso. Tem que ver a quantidade, então, naquela tabelinha que eu mostrei, a tabelinha nutricional que vem atrás, ver a quantidade de ômega 3 e aí para ela chegar a essa conclusão e se tem o selo IFOS ou o selo MEG3. Ela está dizendo que toma aquele medicamento Somalgin de 100. Tem problema não, né? Não, não tem problema. Ela teria que tomar aí uma dose que ninguém prescreve de ômega 3 para ninguém. Sim. Entendeu? E nem as tabelas vão estar mostrando. Geralmente as tabelas põem uma dose menor. Sempre lembrar, a dose vai estar entre 2 e 4 gramas. Isso aí. Aí você tem que raciocinar, tá? A dose que funciona, no mínimo 2 gramas. Tá, quem mandou essa pergunta aqui para nós foi, deixa eu voltar aqui no nome dela para a gente poder citar, é a Maria de Lourdes Jerônimo. A próxima pergunta é a seguinte, é a pergunta que chegou, deixa eu ver de onde, da minha amiga Evanete Albergaria. Ela está perguntando assim, voltando aqui à tela, é possível, doutora, enviar o nome do ômega 3 que ela usa? Depois ela deixa comigo, eu passo para ela. Então, Não vamos fazer propaganda, não. Pois isso aí seria antiético, mas... A gente não está ganhando por essa propaganda, não. Mas aí ela vai me passar aqui e eu encaminho para você, tá? Pode aguardar. Vai passar, né, doutora? Para mim aqui, né? Só para você. Né? Tá certo. Tem muitos ômegas 3 bons. A gente tem que fazer realmente esse cálculo aí do que vai te dar um bom ômega 3 né, que tem ali a quantidade razoável de ômega. E outra coisa importante, naquela tabelinha é importante ver a quantidade de gorduras totais, porque vem o ômega e vem gordura também, não vem só o ômega, a gordura ômega. Então, assim, é interessante vocês observarem, fazerem comparação de rótulos mesmo. Sim. Tem uma pessoa que está dizendo aqui, peguei a entrevista pela metade, poderia repetir o selo, por favor? O selo nós vamos repetir. A outra parte da entrevista não. Está no Facebook, está no YouTube, né? Tá. É só acessar lá. O selo é IFOS... IFOS e MEG3. IFOS e MEG3, tá? Esses são os mais conhecidos. Existem outros, mas internacionalmente esses são os de mais qualidade, os mais requisitados. E quem está no YouTube e no Facebook já está acompanhando em vídeo, né? Você que está no rádio, essa entrevista, ela fica disponibilizada no canal YouTube, Tribuna do Leste, e na fanpage da Rádio Manhã Sul, para você acompanhar na íntegra todos os detalhes, tá? Quem mandou uma mensagem aqui perguntando aí sobre essa questão do selo é a nossa amiga Shirley. A próxima pergunta que eu tenho aqui, deixa eu ver qual que é. Ah, sim. Tem um amigo nosso, deixa eu abrir o nome dele aqui para a gente poder informar, é o João Batista da Silva. A pergunta dele é interessante, doutor. Ele diz assim: bom dia, qual a importância do azeite de oliva na alimentação? Tem ômega 3 lá? Não tem ômega 3 no azeite de oliva, mas ele tem gorduras menos perigosas do que as gorduras dos óleos que a gente costuma cozinhar. Sim. Então, assim, é interessante você estar cozinhando com banha de porco ou com azeite de oliva. Sempre. Sim. Extra virgem são mais ou normal? interessantes. O extra virgem é mais caro e ele é melhor, porque Sim. aí ele realmente não vai ter gorduras ruins mesmo nele. Sim. A doutora falou de banha de porco. E a pessoa que usa gordura de porco, tem diferença ou não? Não, É a mesma coisa, né? Você compra lá no supermercado ou pode comprar direto da roça, Isso, né? é melhor cozinhar dessa forma. Dessa forma. Ao invés de óleos que a gente tem mais costume, né? Girassol, canola. E o de soja? Soja, então, é um óleo muito pesado, muito complicado para a nossa saúde. Tem que evitar, né? Sim, tem que evitar. E não tem ômega 3? Não tem ômega 3 nenhum. Tem só ômega 6, né? Só ômega 6. Tá certo. Vamos ver aqui mais uma pergunta que está chegando. É da Maria José. A Maria José está perguntando assim:
Luiz Nascimento, pergunta para a doutora aí se eu posso dar o ômega 3 para minha mãe. Ela já tem 80 anos de idade. Pode tomar ômega 3, o idoso? Então, pode e deve. Inclusive, para crianças que têm dificuldade, existe ele já em forma de ursinho, de balinha, de goma. Então, evitando aí que a criança às vezes não vai querer por causa do gosto, porque o comprimido é um pouco grande. Até para o idoso também dá para ser usado dessa forma. E aí tem que olhar o rótulo e a dose que vai estar sendo usado. Sempre, gente, assim, é interessante buscar um médico que tenha conhecimento. Sim. Não se automedicar, isso não é maldade. Assim, a nossa profissão está aí. Eu sei que existem situações financeiras que são complicadas, mas procurem saber o custo de uma consulta. Sim. E façam o seguinte, acho que essa é uma mensagem muito importante que eu li ontem. Tratem a sua alma como se ela fosse morrer agora. E tratem o seu corpo como se ele fosse morrer daqui a 100 anos. Sim. Agora, a gente pode dizer também que na unidade de saúde, o médico que atende, ele tem, né, essas informações para a pessoa, né? Então, converse com o médico aí que atende você na unidade de saúde sobre o ômega 3, a importância, né, doutora? Alguns, na faculdade, geralmente, a gente não aprende essa parte. E esse artigo é de 2019, essa grande meta-análise que eu citei aqui é de 2019. Então, às vezes, ela é de desconhecimento de algumas pessoas. Mas é interessante vocês se questionarem e o médico pesquisar. Ele pode falar, bom, eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou atrás. Sim. Doutora, gostaria de agradecer. Depois ela vai passar para mim qual ômega que ela usa, para a gente encaminhar para as pessoas que perguntaram aqui. Agora, a doutora vai voltar o ano que vem, né? Porque já estamos no finalzinho. Quero desejar, né, para a doutora Ludmila, para sua família, um Feliz Natal, feliz 2026. Nós vamos seguir com a parceria o ano que vem? Tá fechado? Com certeza, estamos aqui. Estou em Manhuaçu, atendo aqui presencialmente, atendo em Belo Horizonte presencialmente. E vocês me encontram aí nas minhas redes sociais. No meu YouTube também fica a entrevista lá com a concessão da rádio. O meu Instagram é @dor.draludmila e o meu YouTube é a mesma coisa. @dor.draludmila. E o meu telefone de contato aí com a minha secretária é 31 99843 0101. E justamente na hora que a doutora foi falar o telefone, alguém está pedindo o número. Repita aí, por favor. 31, o código é 31, atenção, viu? 31 99843 0101. Ótimo. Muito obrigado, Feliz Natal, feliz 2026 e até o ano que vem. Ô, gente, um prazer imenso. Cuidem realmente do seu corpo como se ele fosse durar 100 anos e da sua alma. Cuide como se você fosse falecer hoje, para que você tenha saúde. Ótimo. Após o intervalo, a PM em destaque. Vamos receber, inclusive, aqui a Polícia Militar ao vivo no estúdio hoje, na 106.9. Até já. Música, prêmios, alegria. Rádio Manhuaçu FM.